Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga do rádio, temos uma palavra hoje para você que eu acredito que ela vai de alguma forma acrescentar algo à sua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas cheias de sonhos e planos. Você deve conhecer gente assim, pessoas cheias de sonhos, cheias de planos, mas que aqueles planos parecem que não se estabelecem. Aquela pessoa não é falta de vontade, não é falta de esforço, não é falta de empenho, não é falta de querer, não. Mas alguma coisa parece que bloqueia aquela pessoa. Alguma coisa parece que impede aquela pessoa de ela viver essa maravilhosa graça do Senhor Jesus. E a pergunta é por quê? Por que tanta gente sofre com isso? Por que algumas pessoas parecem que não conseguem ter uma vida plena na presença de Deus? Por que algumas pessoas elas lutam, mas elas não conseguem? Alguns chegam a pensar que Deus não quer, o próprio Deus não quer. Tem gente que chega a dizer, Deus ele não quer ver o meu bem. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus, assim como um pai, ele quer ver o bem de todo mundo. No entanto, existem coisas que nós temos que descobrir. Uma delas é que Deus jamais ele acessa a vida de quem não permite. Ele respeita a nossa decisão. Se eu ou você que está me acompanhando decidirmos que nós queremos acreditar em Deus, mas não queremos servi-lo, não queremos cultuá-lo, não queremos ter um relacionamento com ele, ele vai respeitar a nossa decisão. Só que isso nos faz entender que, ao mesmo tempo, nós também vamos abrir mão de todos os seus benefícios. É uma questão de coerência. Eu tenho ele, eu tenho tudo. Eu não tenho ele, eu também não tenho nada. Nada do que ele pode me dar. Aí eu conto só comigo. Aí eu estou por minha conta. Aí eu só consigo fazer aquilo que é possível. O impossível, ele fica totalmente bloqueado para mim. Eu não consigo. E uma coisa que eu noto muito, e a gente que acompanha pessoas percebe, é a força que uma palavra de Deus tem para influenciar a gente para o bem. Isso é muito forte. Tanto é que nós estamos falando na sexta-feira sobre a blindagem do Salmo 91. Já notei que muita gente que está vencendo, você deve ter visto já isso. A pessoa está indo muito bem, está fazendo um bom trabalho na sua vida, no seu trabalho, no seu serviço, está indo muito bem. De repente ela começa a decair. Você já viu isso? A pessoa está indo muito bem, está bem mesmo. Tudo correndo perfeitamente. De repente aquela pessoa começa um espiral assim para baixo. Ela começa a descer. Aí a gente fica sem entender nada. Poxa, fulano estava indo tão bem lá no seu projeto, estava indo bem no seu trabalho, de repente o que aconteceu? Aquela pessoa decaiu. Quantas pessoas já sofreram com isso? Pessoas já sofreram. Está indo super bem. Daqui a pouco a pessoa, ela mesma percebe que ela começou a não ir tão bem. Eu vou explicar para você. Existem forças que nos influenciam para o bem ou para o mal. Existem boas influências e más influências. Isso tem a ver no lado espiritual, mas também tem a ver no lado humano. Então, quando uma pessoa ela começa a ter boas influências, uma influência de Deus, ela começa a ir para frente, ela começa a melhorar, ela começa a prosperar, ela começa a mudar, tudo para melhor. Quando a pessoa perde essa boa influência e ela passa a abrir espaço para uma influência negativa, aí acontece o oposto. Ela começa a enfraquecer-se. A primeira coisa que uma má influência faz com uma pessoa é enfraquecê-la. Vou dar um exemplo aqui. Você está cheio de força para empreender, abrir um negócio. Aí daqui a pouco, quando você vê aquela pessoa chega e fala para ti, isso é difícil, isso é ruim, isso não tem jeito, fulano fez isso aí, deu errado, fulana fez isso aí e acabou se perdendo, a fulana fez isso aí e acabou sofrendo. Aquilo ali te enfraquece. Aquela força toda que você tinha para fazer o trabalho, aquilo ali morre. Você vai ficando fraco. Se você ficar fraco com seus sonhos,
fraco. Seus projetos, você vai ficando fraco. Sabe por quê? Porque a má influência, minha amiga do rádio, ela te suga. Suga a sua energia, suga a sua determinação, seu ímpeto, seu ânimo. Ela suga tudo. Você vai ficando fraco, 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 fraco. Isso acontece também na vida pessoal, acontece nas emoções. Uma pessoa com má influência, sob má influência, emocionalmente ela vai ficando instável. Você pode notar isso aí. Um dia tá sempre, um dia tá alegre, um dia tá cheia de vontade, outro dia tá murcha, desanimada, para baixo. É um 880, assim, é uma coisa muito, muito radical. De modo que as pessoas falam assim, nossa, o que aconteceu com a fulana que tem dia que ela tá bem, tem dia que ela tá mal. É que ela tá debaixo de má influência. E por incrível que pareça, a má influência mira numa coisa principal, a fé da pessoa. Se a má influência atingir sua fé, você vai ficando fraco. Você vai perdendo a vontade de ir numa igreja, se você ir numa igreja. Você vai perdendo a vontade de orar a Deus, se você orava. Você vai perdendo a força de praticar aquela palavra viva que você praticava. E quando vê, está fora, está afastado, está completamente distante de tudo. Porque aquela má influência conseguiu tirar você do caminho. Te tirar do bom, te levar para o ruim. E você não vê. A verdade é que muita gente só cai a ficha, só percebe que está debaixo de má influência quando as coisas começam a dar errado. Sabe? Quando o barco começa a virar, a pessoa percebe que o barco está furado. Aí ela começa, furar o meu barco. Recém ela nota. O que eu faço então, pastor? Eu sinto que isso acontece às vezes comigo. Você precisa de uma blindagem. É isso que estamos falando sexta-feira. Blindagem do Salmo 91. Por isso que na parte da manhã eu vou entregar para você, na sexta-feira, eu vou te entregar a oração do Salmo 91 para você começar um processo de blindagem na sua casa. À noite, na sexta-feira, o Corredor dos Milagres com a pastora Patrícia e uma equipe. Vai estar muito bom. E domingo, aquele cultaço de domingo, domingos da church, aquele domingo, tudo nas mãos de Deus e nada nas mãos do inimigo. Tá bom, gente? Quero te convidar. Vem estar conosco. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo especial. Agora é o momento da oração. Aproxime do rádio que nós vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, quanta gente ouvindo o programa e recebendo bênçãos. Eu oro por quem está enfermo, eu oro por quem está hoje desempregado. Mas também oro por quem está trabalhando, quem está, graças ao Senhor, com saúde para trabalhar lá no campo, aí no trator, na máquina, em todos os equipamentos. Eu oro por quem está em casa, eu oro por quem vai pegar o serviço daqui a pouco, eu oro por quem já está na empresa. Eu oro por todos aqueles que precisam, pelo filho que está longe, pela filha. Meu Deus, eu peço uma resposta, eu peço um milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.